Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre os primeiros povos da Mesopotâmia, né? E como vocês sabem, nós estudamos na aula passada um povo específico, que foram os sumérios. Nós vimos que os sumérios, eles foram os primeiros povos a se fixar na Mesopotâmia, né? Por volta de 8.500 anos antes de Cristo. Nós vamos estudar hoje mais detalhes sobre esses povos, mas antes vamos aqui fazer uma breve revisão. Para fazer essa revisão, eu coloquei aqui para vocês uma imagem que representa o painel de paz do estandarte de U. Então, essa imagem está mostrando aí o estandarte, né, uma obra que faz parte do estandarte de U e que foi feita de fato pelos sumérios e foram encontrados na cidade de U, né, no trabalho dos arqueólogos em investigação, né, com esse povo. E aqui nesse painel nós vamos ver que mostra alguns detalhes do dia a dia da vida dos sumérios. Para começar, eu quero que vocês lembrem que eu disse para vocês que os sumérios eles eram descendentes de pastores nômades. E eles criavam principalmente cabras, né, e carneiros. Então está mostrando aí na imagem, né, um momento em que representa cabras, que a gente viu que eles utilizavam principalmente para a retirada do leite, né? E a partir daí eles faziam queijo, manteiga e iogurte. E dos carneiros, nós vimos que eles utilizavam a carne. Então, aqui no estandarte, né, aqui no painel, está mostrando esses detalhes. Outro detalhe também mostrado aqui no painel de paz, né, é esse homem aí segurando esses peixes, o que nos mostra que eles também viviam da pesca. Até porque eles viviam bem próximos a dois rios, né, o que favorecia isso, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Os sumérios eles se localizavam perto do Golfo Pérsico, onde desaguam os dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, não esqueçam, este painel aí, né, chamado como painel de paz, tá certo? Painel paz, que representa alguns detalhes do cotidiano, da vida dos sumérios. Bom, pessoal, feita, né, a nossa breve revisão sobre os sumérios, hoje nós daremos continuidade e estudaremos as primeiras cidades que foram construídas na região da Mesopotâmia, tá certo? A expansão agrícola proporcionou o desenvolvimento do comércio e o aparecimento de outras atividades e profissões. Então, como nós vimos na aula anterior, os sumérios eles conseguiram desenvolver muitas coisas importantes, conseguiram assim expandir a agricultura, o que abriu, né, lugar para várias outras profissões e também várias outras atividades econômicas. Como, por exemplo, né, com a expansão do comércio, começou-se a produzir o excedente, ou seja, o que sobrava. E aí, desse excedente, eles acabavam praticando o comércio, né, como, por exemplo, por meio da troca. Então, essa expansão agrícola aí foi muito importante para a região da Mesopotâmia. E não podemos deixar de destacar que foi a partir, essa expansão foi graças também a partir da contribuição dos dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, o que proporcionava, claro, a fertilidade das terras, tá certo? E nós devemos saber também que em meio a todas essas novidades, a toda essa expansão agrícola, as aldeias cresceram. Então, a agricultura foi expandindo, né, foi se expandindo, foram surgindo novas profissões, novos ofícios. Então, é claro que as aldeias, a partir daí, tiveram um crescimento significativo. Tanto um crescimento territorial, como também um crescimento populacional. Então, veja só, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, algumas dessas aldeias tinham se transformado em grandes cidades, onde viviam milhares de pessoas. Então, houve, de fato, um grande crescimento. Bom, uma coisa muito importante, que vocês devem até anotar aí no caderno de vocês, ou no post-it, para não esquecer,
é o nome das primeiras cidades da Mesopotâmia. Então, com o crescimento, com a expansão da agricultura, começou-se a construir essas cidades. E aqui eu destaquei para vocês as 4 primeiras e principais cidades da região da Mesopotâmia. Então, vamos lá. Eridu, Ur, Nippur e Eruk, tá certo? Então, não esqueçam o nome dessas 4 cidades, primeiras cidades da Mesopotâmia. Anotem aí no caderno de vocês ou no post-it para vocês poderem lembrar direitinho. Bom, pessoal, agora eu quero que vocês peguem o caderno 2 de vocês e abram nas páginas 10 e 11, porque nós faremos a análise da seção Olho Vivo e você deve acompanhar. A análise da seção Olho Vivo será sobre outro estandarte, certo? Outro painel. Nós vimos aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que é o painel de paz, que faz parte do estandarte de Ur. E agora nós faremos a análise do painel guerra, tá bom? Então, aqui são 2 imagens diferentes. Lá era o painel paz e aqui é o painel guerra, tá certo? O painel guerra foi produzido por artesãos sumérios entre 2.600 anos antes de Cristo e 2.400 anos antes de Cristo. E, assim como o painel paz, ele foi encontrado, claro, na cidade de Ur, tá certo? E hoje está localizado no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. E esse painel de guerra aqui, certo, que foi encontrado nessas escavações dos arqueólogos, vai mostrar para a gente aqui como era algumas situações, de fato uma situação de guerra, quando ocorria nessa região, tá certo? Agora vamos fazer a análise, né, do painel guerra, tá bom? Bem direitinho, aqui de acordo com a nossa seção Olho Vivo. Então não esqueçam, peguem o caderno 2 de vocês, abram na página 10 e 11 para você poder acompanhar bem direitinho aqui a análise do painel guerra do estandarte de Ur. Vamos analisar e fazer a leitura de acordo com o número. Vamos primeiro para o número 1. No número 1, diz assim: cena de uma divisão do exército sumério. Armados de espada, os soldados usam capacetes e mantos. Então, quando os soldados iam para a guerra, né, eles vestiam um manto, usavam um capacete para se proteger melhor e também utilizavam uma espada. 2. Os animais usam peitoral decorado. Então, eles colocavam também um peitoral nos animais e, além disso, esse peitoral ele era bem decorado. 3. Esta é uma das mais antigas representações de carros de guerra. Os veículos são puxados por burros ou cavalos. Observe que a imagem mostra 8 patas na frente e 8 atrás. Então, aqui nesse número 3, pessoal, é uma informação importantíssima, porque aqui é uma representação de um dos primeiros carros existentes no mundo. E esses carros de guerra, eles eram puxados geralmente ou por burros ou por cavalos. 4. Os carros de guerra ganhavam velocidade à medida que avançavam. À esquerda, os animais estão andando. No centro, começam a trotar. E, finalmente, à direita, estão correndo. Então, a gente pode analisar essa sequência nessa parte de baixo do painel guerra, onde mostra aí uma sequência em que bem no início os animais ainda estão bem devagar, né? E aí eles vão evoluindo e vão ganhando mais velocidade. Então, de acordo com o que ia avançando, ia também ganhando velocidade. 5. A invenção da roda é atribuída aos sumérios. Essa informação do número 5 é muito importante e mais à frente nós vamos precisar dela, tá bom? Segundo a história, né, segundo os estudos, os primeiros povos a criarem, a inventar a roda foram os sumérios, tá certo? Então, não esqueçam aí dessa informação. Número 6. O painel de guerra, né, representa cenas de batalhas e o resultado delas.
Observe os carros de combate e guerreiros caídos ao solo. Então, aqui nós vemos, né, que de fato era uma guerra, porque há guerreiros caídos no chão sendo pisoteados. Número 7. O rei era o comandante-chefe do exército sumério. Ele está no centro da fileira e é o único a vestir túnica. Como símbolo do seu poder, foi representado em tamanho maior que as demais pessoas e segurando um cetro. Olha, essa informação nós vamos precisar na atividade de hoje, tá certo? Então, aqui nesse número 7, a gente vê a representação do rei, que também era o chefe do exército. Então, nessas batalhas, ele estava presente, né, porque ele era considerado, além do rei, o chefe do exército. E aqui ele foi representado de uma forma maior, né, para ganhar mais destaque e mais importância. Número 8. Os prisioneiros estão nus. Acredita-se que essa era uma maneira de humilhá-los por sua derrota. Então, quando eles aprendiam um prisioneiro, né, o que era derrotado na guerra, eles despiam, tiravam toda a roupa, e aí era apresentado ao rei nu, né, porque aquela forma, né, de despi-los, de deixá-los nus, era uma forma de humilhá-los por ter perdido aquele combate ou até mesmo aquela guerra. Número 9. Cada carro de guerra era puxado por 4 animais. Veja também o item 3. Então, aqui a gente vê no item 3 que há 8 patas, né, na frente e 8 patas atrás, o que nos comprova que esses carros, cada carro, era puxado por 4 animais, ou burros ou cavalos, como nós já vimos. Número 10. As pedras azuis são lápis-lazulis, vindas do atual Afeganistão, e as vermelhas, calcárias, da região da Índia atual. Esses materiais são indícios do intenso comércio dos sumérios com os diversos povos. Então, aqui também, né, nos mostra outra atividade praticada por esses povos, né, por os sumérios, que era o comércio. Vamos agora observar o número 11, né, o nosso último. Soldado conduzindo o prisioneiro para o rei. Cabia ao monarca decidir o destino do prisioneiro. Muitos eram condenados à morte e os que sobreviviam eram escravizados. Os escravos trabalhavam nos palácios, templos e no campo. Ao lado dos camponeses, compunham a maior parte da população suméria. Então, aquele prisioneiro, né, aquela pessoa que tinha perdido o combate ou a guerra, era levado, era apresentado ao rei, e aí o rei decidia o que era que ia fazer com aquele prisioneiro. Ou ele era condenado à morte, ou então ele se tornava escravo. Quando se tornava escravo, né, tinha que fazer trabalhos diversos para aquele povo, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa análise, né, muito importante do painel Guerra e que mostra de fato uma situação de guerra vivida por esses povos. Não esqueçam e não confundam. Esse painel é o painel Guerra e o primeiro que nós vimos lá no início é o painel Paz. Todos eles fazem parte do estandarte de U, tá bom? Esse aqui, o Guerra, foi criado por volta de 2.500 anos antes de Cristo, tá certo? Então, analisem direitinho, vejam aí, para você poder entender melhor sobre esse povo, né, sobre os sumérios, que foram importantíssimos para essa região. Bom, pessoal, feitos os nossos estudos de hoje, agora vamos fazer a nossa atividade. A atividade de hoje serão apenas 2 questões, então preste bem atenção para você não se confundir. É no seu caderno 2, sei que você já está com o seu caderno aí em mãos. Coloque agora na página 17, tá certo? Então, na página 17, vocês já fizeram a primeira questão. Agora, vocês vão pular a segunda e a terceira e vão fazer apenas a 4ª questão, que diz assim: reveja a seção olho vivo e aponte pelo menos 4 detalhes do painel Guerra que nos permitam afirmar que o rei encontra-se representado na faixa superior do estandarte de U.
tá certo? Então, você vai colocar aquelas características que nós vimos lá na representação do estandarte guerra, tá bom? Releia novamente o número 7, que você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Feita a quarta questão da página 17, você coloca na página 18. Na página 18, eu quero propor que vocês façam apenas a quinta questão, que diz assim: observe a imagem do painel Paz, que foi aquele primeiro que tia Denise mostrou para vocês, do estandarte de U, na página 8, que mostra alguns aspectos da organização da sociedade suméria. A partir dela, podemos dizer que a sociedade suméria era uma sociedade igualitária? Justifique sua resposta com base nos elementos da imagem, tá certo? Então, aí você vai responder observando o painel Paz. Essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero receber o retorno da atividade de todos, tá certo? Mais alguma dúvida, é só mandar a mensagem no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula de história.